E aí, pessoal, tudo beleza? Eu sou o Auguris e hoje eu vou falar sobre a série WandaVision. Sim, eu sei que a série já acabou, mas eu queria aproveitar que eu já assisti a série completa e que a gente sabe de todo o contexto para fazer uma resenha geral da série como um todo, né? Mas antes, se tu ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, que me ajuda, né? E se gostar desse vídeo, dá um like que também me ajuda. Também ajuda meu canal e meus vídeos a ter mais relevância e mais pessoas verem. Mas vamos falar sobre WandaVision. Eu dividi meus comentários entre bom, que é obviamente o que eu achei bom, mal, que é o que eu não gostei, e o feio, que eu separei um tempinho para falar sobre a questão das expectativas dos fãs. Tá? E, claro, desnecessário dizer que esse vídeo vai ter spoilers, muitos spoilers da série. A melhor coisa da série é, com certeza, o conceito. Pegando muito de leve essa ideia geral da saga de quadrinhos da Dinastia M, a Marvel Studios resolveu homenagear a história das sitcoms, ou as comédias de situação, né, como é o significado do termo, numa história de mistério dentro do MCU. Né? E o resultado, em geral, eu achei que ficou bem bom. O texto da série consegue se adaptar ao estilo de humor de cada sitcom e, mesmo assim, consegue ser divertido para o público de hoje, o que é, na verdade, bem mais difícil do que se pensa de fazer, né? Porque o humor das sitcoms mais antigas acaba ficando bem datado, né? O humor é uma coisa que facilmente fica datado com a época, né? Mas, mais do que isso, as sitcoms elas não são só usadas como gimmick, né? Só para ser legal, só para ser easter egg, né? O conceito ele tem muita importância na trama, né? Mesmo quando eles usam aspectos clássicos da sitcom que servem só para brincar com clichês da sitcom, como o ator que é reescalado para fazer um personagem conhecido e ninguém fala nada a respeito, só troca um ator e deu, né? E fingir que tá tudo bem. Na série WandaVision, isso é feito para reforçar o tema principal, né? Que no caso é o luto, né? E como a gente lida com o luto. Não só existe um bom motivo para a Wanda ter criado essa realidade como sitcoms, né? É a última coisa que ela lembra de ter sido genuinamente feliz, mas o conceito contrasta diretamente com o que a Wanda está passando e com o que ela faz no mundo real, né? Por real, eu quero dizer, o MCU, né? Que não tem nada de engraçado, né? Ela basicamente pega uma cidade inteira de refém, mesmo que isso tenha sido sem querer, vamos dizer assim. Ela pega uma cidade inteira como refém e passa a controlar elas para que elas atuem dentro da sitcom. Por isso foi muito interessante que eles tenham começado a série sem dar absolutamente nenhum contexto e já começar direto com eles nos anos 50, como se vivessem numa sitcom dos anos 50, né? Eles fazem a gente se acostumar com uma narrativa mais leve, mais simples, mais simplista até, para que o choque de realidade do que realmente está acontecendo depois acabe tendo mais impacto. O outro motivo pelo qual eles devem ter decidido começar a série focando na sitcom é para deixar claro que essa é uma história da Wanda e do Visão. E que o foco é eles. Tem muita gente bolada com o fato de não ter aparecido outros personagens, ou que não fala no multiverso, Mephisto, etc. Mas a série sempre deixou claro que a história era sobre o casal e o que acontece e o que está acontecendo com eles. O que é ótimo. A Wanda e Visão são dois personagens que eu sempre gostei nos quadrinhos e também gosto no MCU, mas a gente sabe que eles nunca teriam espaço nos filmes, né? Nos quadrinhos a gente tem a vantagem de poder ter edições especiais e séries limitadas, arcos limitados, como a própria série Visão e Feiticeira Escarlate do Byrne, que parece ter sido uma das HQs que influenciou a WandaVision, né? Mas os filmes, eles não têm tempo e também não tem espaço, né? Eles têm que se focar
mais os carros-chefe, vamos dizer assim, né? Que é o pessoal que tem suas próprias, que são os donos das suas próprias franquias, por assim dizer. Então, para mim, é ótimo que a gente possa não só ver mais esses dois, mas ver eles numa série onde a gente vai poder acompanhar muito mais a vida deles, conhecer mais da personalidade deles, conhecer mais de qual é o contexto deles dentro do universo cinematográfico da Marvel, né? Bom, vocês estão vendo esse vídeo, então deve ter assistido a série, ou não se importa com spoilers, né? Mas para dar um resumo geral, assim, a história começa com a WandaVision como um casal suburbano tentando esconder seus poderes, e com o tempo a história vai se tornando uma narrativa de mistério, né? Ela envolve dois personagens que já apareceram no MCU, mas eram completamente coadjuvantes, né? O Jimmy Woo, que vem do filme do Homem-Formiga e Vespa, e a Darcy Lewis, que vinha dos dois filmes, os dois primeiros filmes do Thor, né? E além disso, introduz também a versão adulta da Monica Rambeau, que a gente viu pela primeira vez como uma criança no filme da Capitã Marvel, lá nos anos 90, né? Na série ela acaba adquirindo poderes e a gente sabe que ela vai se tornar super-heroína em algum momento, porque isso é o que acontece nos quadrinhos. Da narrativa de mistério, a série conclui mais ou menos como uma história típica do MCU, assim, só que com um pouquinho mais de foco na questão emocional e na questão psicológica dos personagens, né? Tem várias coisas que eu gostei no formato da série, mas uma das que eu mais curti foi a decisão de incluir a Wanda no rol dos personagens místicos do MCU, mais pro lado do Doutor Estranho, né? Claro, não é uma decisão vinda do nada, né? Porque tem aquela HQ da Feiticeira Escarlate, que eu não lembro o nome, que trabalha com essa ideia de que ela é parte de uma longa linhagem de feiticeiras, né, ao longo das eras, né? Então vem dos quadrinhos, só que não é o que se esperava, né? Porque ela está mais tradicionalmente associada aos mutantes, né? Por ter sido considerada um mutante por muito tempo, filha do Magneto e coisas assim. A introdução da Agatha Harkness, né, na história, que na série ela se torna, digamos assim, uma vilã, né, embora nos quadrinhos ela não seja exatamente uma vilã, às vezes ela age como vilã, às vezes como mentora da Wanda e tal. Mas a introdução dela na série é legal porque traz as bruxas clássicas, vamos dizer assim, no MCU, né, traz a coisa bem sobrenatural, vamos dizer assim, que no Doutor Estranho, tipo, eles ficaram meio naquela de magia, uma ciência que a gente desconhece e tal, né? E aqui foi basicamente mágica e é isso, né? Isso é bem interessante porque abre caminho para outros personagens místicos e monstros, né, do universo Marvel, né? Eu particularmente gostaria muito de ver o Lobisomem e ver uma versão do Motoqueiro Fantasma sendo introduzida no MCU, né? Eu também gostei muito deles terem introduzido a Monica Rambeau, apesar de eu achar que ela não foi tão bem aproveitada quanto ela poderia, mas isso eu falo depois. Em termos de personagens, o Pietro, né, que é o falso Pietro, eu gostei dele, gostei da ideia, gostei da reviravolta, mas eu vou confessar uma coisa, eu gostei pelos motivos errados, porque quando deu essa reviravolta, a primeira coisa que eu pensei que a reviravolta é aquele... Na verdade não é ninguém, né? Ele é um aspirante ator que foi dominado pela Agatha, né? E quando eu vi isso, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o Mandarim, a revelação do Mandarim no Homem de Ferro 3. E de cara eu pensei, nossa, os fãs vão ficar muito putos com isso. E eu admito, isso me fez rir, não a reviravolta em si, então foi meio que pelos motivos errados. De qualquer maneira, não foi algo que tenha sido uma decepção pra mim ou coisa assim. O final pode ter decepcionado algumas pessoas, mas não ficou muito longe do que eu esperava particularmente. Eu sabia, e eu falei isso publicamente, falei no Twitter, falei no MDM, para não esperar Mutante, participação especial Magneto, Mephisto, etc. Que isso provavelmente não ia acontecer, né? Pra mim estava bem claro que a direção da série era mais uma história sobre a Wanda, e colocar essas coisas, esse monte de coisas externas, vamos dizer assim, e acabar tirando um pouco o foco sobre o que era realmente a história, né? E aí acaba sendo fanservice por fanservice.
que a Marvel às vezes pode ser culpada de fazer, mas hoje em dia não é muito comum eles fazerem fanservice por fanservice. Normalmente tem algum porquê, né, quando eles fazem isso. Então foi legal eles fazerem uma resolução mais intimista, que não esqueceu também as batalhas do super-herói. Teve umas batalhas até bem bacanas, né? Aliás, falar em batalhas, uma das coisas que eu adoro na Marvel, né? Eles não terem medo de fazer batalhas em plena luz do dia e em locais mais mundanos, digamos assim, né? Como uma cidadezinha como Westview, né? A Marvel pode ter tudo quanto é defeito, mas eles sempre me ganham quando eles fazem uma batalha de super-herói, uma cena de ação de super-herói em plena luz do dia, às claras, e que dá pra ver em todos os detalhes o que tá acontecendo. Ah, e ainda, falando de batalha, a batalha dos dois Visões, né, do Visão contra o Visão, eu achei muito legal também, por mostrarem que foi uma luta bem equiparada, por mostrarem ele usando os vários poderes dele, o que eu acho que até hoje não tinha sido mostrado com essa versatilidade assim numa luta, né? E achei muito legal também que como eles estavam equiparados, porque teoricamente eles são a mesma pessoa, né? Eles acabam resolvendo o conflito não com a briga física, mas com um dilema filosófico, né? O que particularmente eu gostei bastante. Me lembrou a resolução do primeiro Doutor Estranho, né? Que ele ganha do Dormammu mais na esperteza do que propriamente pela força ou pelo poder físico. As atuações são muito legais de todos os atores e tal, mas a Elizabeth Olsen, meu Deus do céu, essa mulher merece todos os prêmios do planeta, assim. Não só ela consegue se adaptar ao estilo de atuação associado a cada sitcom e cada época, o que é bem complicado porque cada época tem sim, não só um tipo de atuação específica, mas um tipo de que é da época, mas também um tipo de atuação dentro do formato sitcom e que são bem diferentes nos anos 50, 70, 80 e 2000 e assim por diante. Então é muito interessante ver ela conseguir transitar bem fácil entre esses diferentes estilos de atuação e entre a atuação mais galhofa da sitcom, que é claramente mais exagerada, e os momentos sérios onde ela é a pessoa real, digamos assim, né? Onde a gente está no mundo real e as coisas são bem mais sérias, vamos dizer assim. Então é incrível, assim, me lembrou bastante a Lupita Nyong'o quando eu assisti Nós, porque não é muito comum que aconteça de eu sair de um filme ou de uma história porque a atuação é tão incrível que o meu cérebro se obriga a parar e dizer, meu Deus, olha só como essa pessoa tá atuando de forma incrível, assim. Então aconteceu muitas vezes na minha vida e essas duas foram casos recentes, assim. Agora, obviamente a série não é perfeita, né? Claro que tem seus defeitos, né? Teve seus problemas. Uma das coisas que me incomodou foi como a Mônica foi bem introduzida na série, tava parecendo que estava tendo um arco legal, que estava sintonizado com a história, com o conflito da Wanda, mas aí chega no final e não entrega muito, assim, né? Ela ganha os poderes, mas não participa de nenhuma batalha. Ela se limita a salvar duas crianças que, primeiro, não existem, e segundo, têm superpoderes. Eles poderiam ter se livrado do problema sozinhos, né? A trama, ela nos deu muito a entender que ela ia ter uma grande importância no final, mas ela só teve aquele momento heróico só para dizer e realmente não teve muita importância, né, na resolução. E nem os poderes dela serviram para muita coisa, assim. Ela poderia tranquilamente, a história poderia tranquilamente ter seguido sem ela adquirir os poderes e não ia mudar basicamente nada no arco dela, assim. Então foi meio que desnecessário. Isso sim, então, a gente pode até dizer que talvez seja um fanservice por fanservice, porque realmente não teve grandes desenvolvimentos, né, no porquê, né, tematicamente falando e narrativamente falando, né, eu quero dizer.
Em termos de personagem, outro que deixou a desejar foi o Hayward, né? Ele, claro que ele é um antagonista e tal, e todo mundo fala que a Marvel tem fórmulas nos seus filmes e tal, e isso normalmente não me incomoda muito, e às vezes eu discordo em alguns casos, mas nesse caso já ficou meio chato, esse clichê da autoridade de agência governamental que é um vilão, né, um antagonista, assim. E pior é que ele começou parecendo que ia ser um personagem um pouquinho mais complexo que isso, né? Mas ele escalou muito rápido, assim, do diretor da SWORD, que é amigo da Mônica, para o pau no cu que atira em criança, né? Crianças falsas, é verdade, mas né, o que vale é a intenção. Outra coisa, eu não acho que numa história todos os mistérios precisam ser resolvidos, tá? Eu acho que existe margem para criar histórias de mistério em que nem tudo seja resolvido, algumas coisas fiquem em aberto, mas que ainda assim a história seja satisfatória. Mas tem coisas em WandaVision que eu acho que colocaram muito em primeiro plano e que depois simplesmente ignoraram, e que depois não explicaram e que mereciam alguma explicação. Tá? As coisas que eu consigo pensar de cabeça: por que a série estava sendo transmitida em primeiro lugar? Não teve muita explicação sobre isso, né? Os comerciais, que ok, tá, pode ter tido a ver com os traumas da Wanda, com a história da Wanda, mas e aí? Tá acontecendo onde? Na cabeça da Wanda? Tá acontecendo numa casa qualquer no Westview? Para quem foi feito isso? Para quem estava transmitindo? Daí volta o problema do porquê a transmissão. Se esses dois atores ali eram residentes do Westview, como todos os outros, por que eles não apareceram? Por que a gente não viu eles em nenhum outro lugar? Não viu eles no final, quando os residentes se reúnem em volta da Wanda? Não precisava ser os pais da Wanda, como alguns teorizaram, né? Mas eu acho que meio que precisava ter tido uma explicação clara sobre isso. E também teve os poderes, né, do Pietro. Claro que a gente pode dizer que é a mágica da Agatha, né? Mas como que ela soube dar esse exato poder pro Pietro, né? Não só o fato de ser veloz, mas como ela reproduziu exatamente como essa velocidade se manifesta visualmente, né? Então algo que merecia um pouco mais de explicação também. Eu sei que dá para deduzir explicação para essas coisas, né? A transmissão, os comerciais podem ser simplesmente efeitos colaterais do fato de que a Wanda criou tudo isso sem querer no improviso, né? Então ela pensou uma sitcom, acabou criando literalmente uma sitcom, e o que vem com a sitcom é propaganda, é a transmissão para TV, né? Para ser captado por TV. Então até aí tudo bem. Mas considerando que a série se apresentou como uma história de mistério e apresentou esses elementos, reforçou esses elementos várias vezes, esses elementos são bastante importantes na história, então eles mereciam ser explicados, mereciam um tempo para explicar. Não precisava ser cenas longas, não precisava datilografar tudo. Mas uma linha de diálogo dizendo: olha, são efeitos colaterais do fato de que o que a Wanda criou é literalmente uma sitcom. Merecia pelo menos isso, pelo menos alguma explicaçãozinha, alguma linha de diálogo ali. Por último, uma coisa que eu botei nos negativos, mas aí é subjetivo, pode ter pessoas que não se incomodariam com isso, mas que é a questão do desfecho da história ficar em aberto, tá? Eu não tenho problema nenhum com o final aberto, mas muitas coisas no final de WandaVision não ficaram claras, especialmente relacionado às consequências do que a Wanda fez em Westview, né? Eles teve mantido o pessoal, os residentes da cidade refém, né? Então, as pessoas vão conseguir voltar às suas vidas normais, como eles vão lidar com a Agatha, que ficou ali na cidade, né? Ainda que presa na atuação dela lá da vizinha. Outra coisa, por que o Hayward foi preso mesmo? Eu sei que vocês vão dizer: mas ele fez isso e isso. Tá, mas o que ele realmente fez que pode ser legalmente considerado crime? Ele adulterou ele não adulterou nada. Ele não adulterou o vídeo da Wanda. A única coisa que ele fez foi pegar as imagens das câmeras de segurança que beneficiavam a narrativa dele. Mas não tem nada manipulado lá, não tem nada editado. Então, tem nenhuma prova de que ele tenha feito, que eu lembro pelo menos, que ele tenha cometido algum crime, uma coisa que possa ser legalmente definida como crime. Pelo menos não em comparação com a Wanda, né? A Wanda sim cometeu um crime, né? E ficou por isso mesmo. Ela
foi, né, ficou livre, né? Então, sei lá, não ficou muito claro, assim, por que que ele foi preso, sabe? Então, sei lá, ficou meio estranho. Eu entendo que o MCU é sempre uma história em progresso, claro, assim como os quadrinhos, né? E que a banda vai ter outras histórias e ela vai ter seus outros arcos de crescimento e tal, mas eu acho que dava pra explicar algumas coisinhas a mais só pra pro final parecer um pouquinho mais completo. Ele pode continuar sendo um final aberto, mas ele poderia ser um pouquinho mais completo. Mas talvez o maior problema do WandaVision nem foi a série WandaVision, né? E sim muitos dos fãs. Sim, eu sei que vocês vão reclamar, que eu tô reclamando dos fãs, porque eu também sou um fã, né? Enfim, então basicamente estou reclamando de mim também. Mas essa é a verdade, tá? É claro que é legal a gente ficar fazendo teorias, e uma série de mistérios serve para isso, né? Quem cria as histórias, os criadores da história de mistério, querem que a gente teorize, que a gente fique pensando sobre o que está acontecendo, né? Esse é exatamente o ponto na história de mistério. Mas vejo gente bolada porque a série não seguiu na direção que eles queriam, que eles imaginavam que ia seguir, me deixa desgraçado da cabeça, assim. Eu já comentei sobre as coisas que eu não gostei tanto na série, então sim, claro que tem motivos pra gente, coisas pra gente não gostar, e claro que tem coisas pra gente se decepcionar, né, talvez. Mas que seja dentro da história, né, ficar chateado porque algo que tu inventou na tua cabeça e que nem foi mencionado na série, tu tirou do rabo, não dá, né, aí não rola. Mas o Ivan Peters, cara, primeiro que o Ivan Peters é um ator. Ele não fez só X-Men. Segundo que isso é um dispositivo usado em mistério, que é chamado Red Herring, que é basicamente pista falsa, né? O episódio de Halloween, ele é um episódio Red Herring, digamos assim, e tem várias referências a esse dispositivo narrativo, assim, que é cheio de piscadelas para audiência sobre isso, né? Então, aquele episódio de Halloween, que é o primeiro episódio que o Pietro aparece por extenso, né? Mas por mais tempo, é basicamente um episódio para dizer assim, ó, tudo que está de importante nesse episódio pode não ser necessariamente o que é, pode ser simplesmente uma pista falsa. Mas claro, o Ivan Peters ele foi escalado, né? O ator Ivan Peters foi escalado para deixar o pulga atrás da orelha. Esse foi realmente o objetivo, né? Mas não é muito diferente do que tu vê em qualquer história de mistério, né? São as pistas falsas que são colocadas para te levar longe da solução real. O que acontece no caso de WandaVision é que a Marvel Studios tem essa vantagem de levar essa pista falsa para fora da série, digamos assim, pro lado da metalinguagem, né? E pode pegar o cara lá que foi de uma outra série e fazer isso como uma pista falsa, né? Mas se for olhar bem na série, no que acontece na série, não tem nada que insinue que o Ivan Peters possa ser o Mercúrio dos filmes dos X-Men. O ator, fez o Pietro dos X-Men. Mas fora isso, se pegar a série WandaVision, tudo que tá na série, no texto da série, não tem nada que insinuasse isso, sabe? Então, não tinha nem... claro, tinha sim por que pensar nisso, mas não tem por que se decepcionar porque isso não aconteceu. A contratação do Ivan Peters é basicamente um easter egg, tá? E easter egg não é mistério. A Lost sofreu muito com isso também. Lost teve que fazer um episódio específico por causa das tatuagens do ator. Só porque as pessoas viram o cara sem camisa e com tatuagem num episódio e colocaram na cabeça que aquelas tatuagens tinham algum significado. E não tinha. Então, para resolver isso, os caras do Lost tiveram que criar um episódio para resolver esse problema que os fãs criaram. Que não foi a série que criou, sabe? Então, WandaVision passou por algo parecido, e não quer dizer isso, tipo, o fato dele ter sido colocado ali como uma brincadeira, tipo, não quer dizer nada, sabe? Os fãs que colocaram na cabeça um monte de coisa que não se concretizou, né? E isso não é culpa da série. A gente tem que parar de dar tanta importância para easter egg. Easter egg é uma brincadeira, é uma piscadela pro fã. Às vezes, a pessoa pode fazer um easter egg e ao mesmo tempo esse easter egg ser uma pista falsa, ser parte da trama, mas
Não existe essa necessidade. Um easter egg é simplesmente um easter egg, é simplesmente uma brincadeira. Então não é porque apareceu uma coisa na série, apareceu o capacete de ceifador na série, que vai aparecer o ceifador na série, sabe? Não faz sentido ter com certeza que isso vai acontecer só porque foi colocado um easter egg lá. Então, enfim. Bom, essa foi minha resenha da série WandaVision. A minha intenção é, agora que vai estrear Falcão e o Soldado Invernal, é tentar fazer vídeos da série episódio a episódio. Vamos ver se eu consigo fazer. Torçam por mim. E não se esqueçam, se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam no meu canal para me dar uma força. E, se gostaram desse vídeo, deem um like também, que ajuda a dar relevância no meu canal. Então, até a próxima. Tá?